Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Hoje a gente fala sobre neoclassicismo. Bom, aí eu vou precisar dar um contexto histórico para vocês para explicar o que estava acontecendo, para chegar na arte, tá bom? Bom, a gente aqui está falando da passagem de século, né? Do século XVIII para o século XIX. Europa também, tá? Ele foi uma época de grandes transformações. No campo filosófico, a gente tem o iluminismo, que vocês vão estudar em algum momento nas aulas de história. No campo social e político, a gente teve a Revolução Francesa. E no tecnológico, a gente tem a Revolução Industrial. Bom, esses três momentos, né, esses três fatores, obrigaram as sociedades modernas a se reorganizarem, né? Foi o início ali foi uma mudança mesmo de paradigmas que mexeu muito com as pessoas. Bom, todas essas transformações políticas, econômicas, ideológicas e sociais refletiram na criação artística desse período, né, entre o século XVIII e o século XIX, o que desenvolveu uma nova tendência estética, enfatizando a transmissão de conhecimentos morais como justiça, honra e patriotismo. Isso está bem, esses conceitos morais estão bem entrelaçados aí com a Revolução Francesa e com o Iluminismo, tá? Bom, esse novo estilo, ficou conhecido como neoclassicismo ou academicismo. São nomes que significam a mesma coisa, mas variam de um livro para o outro, tá? Bom, e nesse período, nós temos uma retomada dos princípios artísticos da antiguidade greco-romana, que também é conhecida como antiguidade clássica, tá? O neoclassicismo atingiu vários níveis de manifestações artísticas. Então, manifestações artísticas como assim, professora? A gente está falando aqui das várias manifestações artísticas, né? Eu dou aula de arte, de pintura, escultura, né? Artes visuais, mas ela também chegou em níveis de literatura, de música, tá? Nas outras camadas artísticas também. Bom, inspirando-se nos princípios estéticos da cultura greco-romana, na arquitetura. Bom, então. Desculpa, vou ler de novo o parágrafo. O neoclassicismo atingiu vários níveis de manifestações artísticas, inspirando-se nos princípios estéticos da cultura greco-romana, como na arquitetura, né, o que a gente vê refletido nos prédios. Nesse momento, a gente começa a ver um monte de prédios surgindo como se fossem templos gregos, né? Então, é isso. Outro fator muito determinante para essa volta aos ideais clássicos foram as escavações das cidades de Pompeia e Herculano, lá no ano de 1738. O que é essa cidade de Pompeia e Herculano? Elas são cidades romanas, né, que elas ficaram soterradas durante centenas de anos, depois que o Monte Vesúvio, que a gente chama de Monte Vesúvio, mas na época ele era um vulcão ativo. Naquela época, gente, as pessoas não tinham tecnologia como a gente tem hoje para prever quando vai acontecer um terremoto, quando vai acontecer uma erupção de um vulcão, né? Então as pessoas foram pegas despercebidas, o vulcão entrou em erupção e essas duas cidades ficaram completamente soterradas, cobertas por lava, tá? E só lá no ano de 1738 que uns arqueólogos falaram assim, cara, vamos ver o que tem ali embaixo? E foram estudar e ver. E ali, né, reacendeu o interesse pela cultura greco-romana, pela cultura clássica, né? Tudo que ficou ali coberto pela larva estava em excelente estado de preservação, levando em consideração o tanto de anos que ficaram ali cobertos. Então, as pessoas começaram a se interessar pelas histórias gregas, né, pelas esculturas, pelos prédios, por tudo que fosse desse período greco-romano, né, período clássico, tá? Bom, voltando ao texto.
A pintura neoclássica tem como característica o formalismo. O que que é isso? Quer dizer formal, quer dizer que está falando de regras, né? Então existiam muitas regras ali de composição de quadro. O artista não podia simplesmente fazer do jeito que ele queria, né? Tinha um tema que era mais aceito, que era mais bem visto se você trabalhasse com ele, né? E por aí vai. Bom, então as principais características da pintura neoclássica são o formalismo, o racionalismo, porque racionalismo, gente, de raciocínio, né? Porque tudo ali tinha que ser muito bem organizado no quadro. A exatidão e a harmonia dos contornos. Lembrando que nessa época, gente, não existia câmera fotográfica. Então, a função do artista, a partir desse momento, até a Idade Moderna, que vocês estavam estudando lá no 9º ano, era de fazer uma pintura o mais realista que fosse possível. Então, eles queriam que você olhasse e fosse como se fosse uma foto, como se hoje em dia, né, uma fotografia da realidade. Então, para isso, eles faziam tudo muito bem pensado, muito raciocinado, né, muito bem calculado. E eles se inspiraram diretamente nas esculturas gregas e romanas. A gente vê posições, né, a posição dos corpos nas pinturas diretamente iguais a esculturas gregas e romanas que eles tinham disponíveis na época. Bom, voltando ao texto, as principais fontes inspiradoras da pintura... o parágrafo anterior, desculpa. Uma das referências era a obra de Rafael Sanzio, considerado o mestre do equilíbrio da composição. Muitas esculturas desse Rafael, que foi escultor, né, serviram de inspiração para as posições, para as poses que os personagens fazem nas pinturas. Os maiores representantes do neoclassicismo foram os pintores Jacques Louis David e Jean-Auguste Dominique Ingres. São os dois franceses, por isso que se escreve desse jeito e se pronuncia dessa outra maneira. As principais fontes inspiradoras da pintura neoclássica foram a estatuária greco-romana, como eu já falei, obras também do Renascimento italiano, lá do ano de 1500, né, período ali do Leonardo da Vinci, e particularmente obras retiradas das escavações de Pompeia e Herculano, que eu já citei. A pintura neoclássica é essencialmente descritiva e utiliza de forte realismo. Forte realismo porque, como eu expliquei, essa questão de não ter fotografia, então a função do artista era fazer o mais realista, o mais próximo da realidade que fosse possível, tá? As figuras têm contornos super bem definidos, elas apresentam posicionamento rígido, e bom... Leia o resto do texto. Então, a gente fala um pouco sobre o Jean-Jacques Louis David. O Jacques Louis David, desculpa. Nessa época, foi uma época de grande patriotismo. Esse homem que está aí na banheira, né, da pintura chamada A Morte de Marat, ele era não era um político, mas era uma pessoa muito envolvida com política, e a oposição, infelizmente, matou ele, né? E o Jacques Louis David fez essa pintura em homenagem a ele. Nas duas pinturas, na página seguinte, a gente vê uma pintura que tem o nome O Combate entre os Deuses Marta e Minerva. Marta e Minerva são nomes romanos para deuses gregos, tá? Então, aqui a gente vê diretamente a inspiração greco-romana, né? Como eu falei. E ao lado a gente tem o Napoleão cruzando os Alpes, né? Falando de novo de política, Napoleão, imperador, né? E tal. E o Jean-Auguste Dominique Ingres, a gente consegue perceber, como eu estou falando aí no texto, a obra A Banhista de Valpisson, essa a direita da moça de costas, né? É conhecida também como A Banhista. E, bom, existem várias... aqui é porque eu não coloquei para vocês, me desculpem. Mas é porque aqui nessa pintura a gente vê... existem outras pinturas onde a personagem está na mesma posição, né? E essa questão da repetição para chegar a... Eles observavam muito o trabalho dos outros e tentavam copiar para tentar chegar ao máximo de exatidão que eles conseguissem. Gente, já falei demais. Leiam o texto, respondam as perguntas. Um beijo, até semana que vem. Tchau!